A Franciane pesquisa como o bagaço ou a palha da cana podem ser fontes de produção do XOS, abreviação de xiloligosacarídeos. É um tipo de açúcar que não passa por digestão e chega direto ao intestino humano, alimentando as chamadas bactérias do bem. Na literatura tem descrito vários benefícios, né? Dentre eles, por exemplo, a gente tem o estímulo dessas bactérias benéficas e, por competição, ela evita que uma bactéria ruim, uma salmonela, uma E. coli, ela consiga aderir no intestino e, com isso, ela não conseguindo ter essa adesão, ela é eliminada. E outros benefícios, como, por exemplo, evitar o câncer de colo, né? Ele também causa benefícios para o sistema imune. Hoje existe já um conceito, o conceito de nutracêutica, que é você se nutrir e proteger o seu organismo de eventuais futuras doenças. Não só se nutrir, né? Quando a gente come um açúcar calórico normal, como a sacarose e a glicose, você está se nutrindo. Mas não existe o conceito aí por trás de esse açúcar proteger o organismo de eventuais doenças. O que se descobriu na ciência é que nós podemos desenvolver açúcares que adoçam, mas que também servem de protetor para eventuais futuras doenças, como o próprio câncer. Além de saudável, esse açúcar pode fazer bem também à economia brasileira. A sacarose, a nossa sacarose é o açúcar mais barato do mundo. Nós somos muito fortes nesse negócio. Porém, os outros países criam bloqueios para o nosso açúcar, barreiras alfandegárias, formas de taxação do nosso açúcar, porque o açúcar deles é mais caro e eles querem proteger aqueles mercados. Então, uma estratégia interessante que nós estamos aqui pesquisando é a associação do nosso açúcar com novos açúcares, formando açúcares, mix de açúcares ou açúcares híbridos com esse viés nutracêutico, de tal forma que lá fora a penetração desses açúcares possa ser feita sem tantas barreiras, por já não se tratar mais de um açúcar puro, como a sacarose, mas uma mistura de açúcares. A descoberta de novos açúcares é um dos focos desse laboratório da Unesp em Assis, coordenado pelo Pedro. O local faz parte de uma rede de 8 centros ligados ao Instituto de Pesquisa em Bioenergia da Universidade, sediado em Rio Claro. A proposta do laboratório é dar uma função a resíduos sem valor comercial ou que teriam como destino a lata do lixo. Aqui, restos de alimentos, por exemplo, se transformam em matéria-prima para a produção de etanol. Além dos alimentos, o lixo domiciliar e até o bagaço de mandioca podem ser utilizados. A etapa de fabricação do combustível renovável começa com o uso de uma enzima, produzida aqui também. Ela é formada pela mistura de fungos e materiais reaproveitados, como o farelo de trigo e, mais uma vez, o bagaço de cana. Colocada na água, a enzima quebra as moléculas em partes menores, em uma reação conhecida como hidrólise. Só depois, elas são convertidas em álcool após passar por fermentação. O intuito é que nós possamos utilizar resíduos que já não têm uma finalidade para um aproveitamento total e não gerar mais resíduos. Então, a partir desse processo aí de transformação dos açúcares em etanol, ainda sobra um resíduo, um material não hidrolisado, que ele é destinado para a obtenção de briquetes, que posteriormente podem ser queimados para a geração de energia. Também nós conseguimos os lipídios, as gorduras, e essas gorduras também podem ser destinadas para um processo de obtenção de biodiesel. Também, além de tudo, quando nós trabalhamos com um resíduo urbano, um resíduo doméstico total, nós temos, além dos materiais que podem ser hidrolisados, nós temos também aqueles recicláveis. E a partir disso, eles são destinados para o processo de reciclagem propriamente dita. A pesquisa de doutorado do Edson é outro estudo importante feito no laboratório. Ele usa como matéria-prima os fungos responsáveis por fermentar e fabricar a cerveja, conhecidos como leveduras.
Nas mãos dele, o que não tinha valor comercial virou fonte de extração de materiais úteis para a indústria alimentícia e farmacêutica. Durante o processo de fabricação de cerveja sobra bastante levedura. Essa levedura, ela é na forma centrifugada, ela é desse jeito aqui, e ela apresenta um potencial muito grande para extração de vitaminas, proteínas, RNA, enzimas. E o que acontece? Numa indústria convencional, após a fabricação da cerveja, essa levedura, esse resíduo da fabricação, ele é descartado ou ele é vendido a um baixo custo e você encontra ali um desperdício de uma matéria-prima que poderia ser melhor utilizada. Então, com a minha pesquisa, eu desenvolvo metodologias para melhor reaproveitar essa levedura que tem um grande potencial. A ideia, que em breve vai se tornar uma patente, pode gerar à indústria redução de custos e aumento dos lucros. Com a metodologia que a gente está desenvolvendo aqui no laboratório, uma cervejaria ela poderia estar acoplada nela um laboratório de bioprocessos e o produto que ela poderia vender iria muito além da cerveja. Ela poderia abrir o leque, abrir o mercado, aproveitando melhor os resíduos que ela própria produz. O que poderia ser o fim, para a equipe do laboratório é só o começo. O desafio deles é continuar gerando conhecimento comprometido com a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida da população. Os resíduos, na nossa visão, eles são uma oportunidade de novas tecnologias e novos produtos. Então, nós não só estamos reduzindo esse impacto ambiental na medida que a gente usa esses resíduos, né, como também viabilizando empregos e renda na medida em que a gente gera negócios, né, gera tecnologias, produtos a partir desses resíduos.